Amós capítulo 3. Vamos ficar de pé. Amado Pai, te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, está pronto a nos ouvir e a nos ajudar. O Senhor conhece a necessidade física e espiritual de cada um de nós. Estamos aqui para glorificar mais o seu nome. Tu és o único que pode ser exaltado, pode ser engrandecido. Todo homem é uma escória nessa terra. Toda a justiça do homem é como trapo de imundícia diante do Senhor. Mas estamos certos de que a graça tem envolvido o seu povo neste dia final e tem nos dado sustento de fé para podermos superar qualquer luta que porventura vier à sua igreja. Toma conta de nós, ó Pai, perdoando nossos pecados. Queremos ter uma vida de um contato intenso contigo. Tu podes fazer-nos melhor. Não somos o que devemos ser, mas não somos o que antes éramos. Por isso desejamos ser aquilo que o Senhor viu que nós temos que ser. Dá-nos graça para poder lutar, para poder vencer. Que nenhum irmão, nenhuma irmã se encontre como derrotados, mas como alguém que já tem alcançado a vitória mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Não é o que nós fazemos, é o que o Senhor já fez por cada um de nós. E a mensagem não é a que nós pregamos, é a que o Senhor já deu para nós através do seu profeta. Obrigado por tudo, por este pão da vida, que o mundo não pode comer, não pode conhecer, mas o Senhor tem dado a nós. Queremos desfrutar deste pão a cada momento, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela, levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Sempre a palavra de Deus é uma advertência. O próprio Deus tirou o povo do Egito e logo ele deu uma mensagem contra
aquele povo. Deus não é obrigado a falar bem de nós quando nós não merecemos. Ele nem pode fazer isso. Não é porque Ele nos tirou de um lugar que Ele vai ter que continuar dizendo que estamos bem quando nós não estamos. Deus não é hipócrita. O que é, é. O que é. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós. Não é que o Senhor fala a favor de vocês. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós. E quando o Senhor fala a nosso favor, é tão bom. Todo mundo sai da igreja e graças a Deus. Deus falou comigo hoje. Quer ver? Deus falou comigo a hora que Ele fala contra mim. Contra mim. Que é a hora que o Senhor falou comigo. Então, ouve. E a palavra do profeta foi essa. Você tem que escutar. Escuta esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, filhos de um vencedor, filho de um lutador, filho daquele que batalhou a noite inteira para largar de ser Jacó, mesmo chamando vocês de filhos de Israel, mas eu falo contra vós. Então a mensagem não era fácil, não. A mensagem que o povo gosta de ouvir é uma mensagem que ela soa gostoso na audição. Mas não existe melhor mensagem do que aquela que coloca cada um de nós na posição que nós devemos estar, mesmo chorando. Ela nos corrigindo, nos repreendendo, mas colocando nós naquele lugar. Agora, o pior de tudo é a gente ser desobediente, escuta que escuta. Ouve a palavra do Senhor. Eu escuto sim, que eu falo contra vós. Sim, pode falar, que eu não vou consertar não, pode falar. Então, Deus fala, e Deus dá tempo, Deus dá tempo, dá tempo. Todos nós estamos tendo tempo. Jesus ainda não veio porque Ele está dando tempo. Deus não está dando tempo para a igreja denominacional, Deus está dando tempo para nós. Deus não trata mais com denominação, Ele já saiu de lá faz tempo. Ele não trata com denominação. Ele não trata. Ele tratou com eles para tirar nós de lá. Mas depois que Deus tirou deles de lá, os dele de lá, como tratar com aquilo mais? Não tem jeito de Deus tratar com aquilo mais. Então o povo, tudo bem, um povo que gosta de Deus, mas quando você apresenta a palavra, eles não gostam. Ele gosta de Deus, mas não gosta da palavra. A palavra é Deus, eles não gostam da palavra. Então diz que gosta de Deus. Então como que é gostar de Deus? Se me amais, diz o Senhor, guardareis meus mandamentos. Não existe ninguém que ama a Deus desobedecendo o mandamento de Deus. Como que pode amar a Deus desobedecendo seus mandamentos? Então, isso vai provar que não ama. Aquele que ama, depressa perdoa. Com facilidade, né? A quem lhe magoa. Mas se não ama, é difícil. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito. Contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito. Não importa que saímos, sabe como eu tomo isso? Sempre para nós. Sempre para nós. Porque aqui é uma aplicação que podemos fazer a nós. Deus está falando com Israel, e quando fala com Israel, uma mensagem a favor, é a favor nosso. Quando fala contra Israel, é contra nós. Porque o profeta diz que assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. E se Israel foi abençoado por sair, nós também fomos. Se Israel foi abençoado porque foi tirado por um profeta, nós também fomos. Entende? Agora, se Israel teve que sofrer uma palavra de correção de Deus, porque eles falharam, nós também temos. Se Deus os repreende, nós também temos que ser repreendidos. Porque o bem que Deus queria para Israel, Ele passou para nós. Já pensou? O bem que Deus queria para Israel, Ele passou para nós. Nós não éramos dignos de nada. De nada. E já éramos chamados de gente, porque não éramos dignos de nada. Israel era digno, era chamado de nação de Deus. Povo peculiar de Deus. Nação santa.
Depois você vê isso que Paulo mostrou em suas cartas, que nós recebemos aquilo que Israel perdeu. Israel era nação santa, agora nós somos nação santa. Israel era povo especial, agora você, nós somos povo especial. Mas nós não éramos, mas nós passamos a ser. É a maneira de Deus tratar. A gente, se pode ouvir Deus, então nós vamos cair no lugar que Deus quer. Eu creio que fala assim, casamento, fala assim, pastor e igreja, marido e mulher. Se houver amor e houver dedicação e houver respeito, então nós vamos cair no lugar certo. Vamos ouvir uma palavra que vai nos colocar no lugar certo, como Deus falou com Israel. Eu tenho uma palavra contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito. E eu tenho uma palavra para dizer para vocês. E ele começou a elogiá-los. Eu escolhi vocês de todas as famílias da terra, eu tenho vos escolhido, somente vocês eu conheço. Somente vocês. E sabe o que é isso? Fidelidade de Deus para um povo infiel. Eu conheço só vocês. Olha aqui, ó. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Eu não fiquei partindo o meu amor para este grupo, para aquele, só para vocês. Tratando a vida inteira com vocês e vocês rebelde à minha palavra, ao meu profeta, ao que eu mando. Deus não poderia fazer outra coisa conosco hoje, senão dizer o mesmo que ele disse para Israel. Você tem que ouvir Deus falar a mesma coisa. Israel sofreu, Israel ouviu, Israel desobedeceu. Os gentios depois receberam toda a bênção que era de Israel. Deus tirou tudo deles e deu para nós. Até no Calvário, vocês vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só. A hora que ele concretizou seu trabalho, e as ovelhas perdidas da casa de Israel entraram, que foi aquela meia dúzia de discípulos, aquele pouco de judeu que entrou, não foram muitos, não foi mais do que uma centena, quando chegaram lá no Pentecostes, estava em 120, não eram muitos, mas ele, ao ressuscitar, ele passou a tratar com o povo que não era povo, ele passou a tratar com gente que não era gente. Aí ele começou a tratar com os gentios. Agora eu recebi todo o poder nos céus e na terra, ide, ensinai todas as nações. Agora não é mais um povo, agora não é mais uma nação, mas é todas as nações. O amor de Deus, aquele amor que foi rejeitado no Calvário, e o gentio aceitou, então este amor foi distribuído para nós. Nós devemos ter isto no nosso coração. Agora, se nós fazemos a mesma coisa que Israel fez, somos passíveis das mesmas correções. Temos que sofrer a mesma correção. Não podemos ser diferentes. Deus não pode tratar nós diferente dos judeus. Desde que os judeus rejeitou, ele teve que tratar os judeus como quem tinha o rejeitado. Os gentios, chega na última era da igreja, na era de Laodiceia, os gentios rejeitou a Deus. Aí Deus tomou uma noiva para si. Tomou uma noiva para ele. Tirada dentre os gentios, tirada dentro de Laodiceia. Deus tirou um povo dali, uma noiva dali para ele. Por isso, irmão Brana diz que a noiva de Adão caiu e a noiva de Cristo caiu ali em Niceia. Ele diz, mas esta não vai cair. Esta não vai cair. Por quê? Esta é tirada também. Esta é tirada. Nós sofremos um êxodo, como Israel sofreu um êxodo. Saiu do Egito. Nós saímos das denominações. Israel todo não conseguiu entrar em Canaã. Todos que saíram no início da mensagem das denominações não vão entrar em Canaã. Não entram no batismo do Espírito Santo. Somente Josué e Calebe é que entra. Assim como foi lá, o é aqui. Quando o tipo não pode falhar, então acontece a mesma coisa. É pouca gente, mas essa pouca gente é escolhida de Deus. Foi Deus que te escolheu.
Deus fez isso. Quando Israel rejeitou, Deus tomou nós os gentios. Quando os gentios rejeitaram a Deus, na era de Laodiceia, fechou a porta e deixou Deus para o lado de fora, Deus divorciou dela. Deus divorciou dela. Deus não tem mais Laodiceia. Deus não tem mais. Deus divorciou dela. Tomou uma noiva para ele. Ele não podia tomar uma tocada, ele tinha que tirar uma, e essa noiva que ele tira para ele é uma noiva formada da sua própria palavra. Porque assim como ele formou a noiva nele, através da sua morte, que é justificação, santificação e vida, que é o batismo do Espírito Santo, e ela veio e caiu, ele vem com essa mensagem novamente de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, para formar a sua noiva, a qual ela não tem contato com o mundo, ela não tem contato com a mensagem mundial, ela não é uma adúltera, ela não é uma namoradeira, ela foi escolhida por ele, tirada dentre as denominações. Você deve ser alegre, viver satisfeito, saber que a sua recompensa é grande. Foi Deus quem foi te buscar, foi Deus que te escolheu. Não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, se Deus te escolheu, você não tem culpa. Se Deus te escolheu, você não tem culpa dos outros te criticar por você ser esta escolhida dele. Ele te escolheu. Agora, ele te escolheu e te formou segundo o que ele é. Laodiceia não pode fazer nada com Laodiceia. Laodiceia colocou ele para fora de casa. Para fora de casa, ele está batendo na porta. Ele não pode fazer nada por ela. Como casar com Laodiceia? Como casar com os pentecostais? Eles colocaram Cristo, que é a palavra, lá de fora. Aí Cristo teve que tirar uma noiva lá de dentro, formado com a palavra do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Essa palavra é Deus, não é o profeta, é Deus. Mas essa palavra tinha que tirar uma noiva das denominações, uma noiva de Laodiceia para Cristo. Ela é intocada. Não há doutrina de homem que convence esta noiva. Ela não dá ouvido a mais ninguém. Ela não é namoradeira. Ela é fiel, assim como Deus disse para Israel: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Quer dizer, tanta gente na terra, e eu só conheci vocês. Poderia ter conhecido mais gente, mas eu conheci só vocês. Isto é, dediquei todo o meu tempo para vocês, e vocês fazem o que fazem comigo. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Gentil é a mesma coisa. Deus tem olhado para nós. Deus tem nos amado em Abraão. Deus tem nos amado em Abraão. Nós sabemos disto. Deus tem nos escolhido em Abraão. Quando Deus escolheu Abraão, ele estava te escolhendo, me escolhendo. Quando ele estava escolhendo Abraão para ser da família dele, ele estava escolhendo a mim e a você. Quando ele estava dizendo para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ele estava dizendo para mim e para você. É uma separação. Como diz o pastor aqui, o melhor lar, lá em Ur dos Caldeus, era do pai de Abraão. Melhor lar. Deus ainda falou, sai dele. Era o melhor lar. Não era lar mundano, não era lar que estava vivendo vidas de prostituição, de mentira. Era um lar abençoado, o lar do pai de Abraão. E Deus ainda falou para ele, sai. Quer dizer, eu te escolhi, sai daí. Sai da sua terra, da sua parentela. Deus fez isso quando nós saímos também de Laodiceia. Sai do seu lar. Irmão Brando diz, foi o lar onde ela foi criada. Obra-prima 161. Ela foi tirada do lar onde ela foi criada. A noiva, o profeta disse, foi tirada do lar onde ela foi criada em Laodiceia. Foi tirada de lá. Como Abraão
foi tirado do seu próprio lar. Seu pai, sua mãe, gente boa, família honesta. Se você caminhar assim, irmãos, tomando fé da justificação, santificação e restauração de dons, os melhores eram os pentecostais. E Deus tirou uma noiva dali, disse, sai daí. Tirou Abraão dali, sai daí. Sai da sua terra, da sua parentela, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu te mostrarei. Não é questão de mostrar uma coisa melhor, para você largar do pior para o melhor, não. Não, você sai daí e eu vou te mostrar para onde você vai. Agora, Deus tem feito isso conosco. É a maneira de Deus trabalhar. A gente sempre vê isso, é a maneira de um profeta. Se Deus tirou Israel, tirou através da maneira profética. Moisés foi lá. Se Deus entrou com Israel no batismo com o Espírito Santo, na terra prometida, foi exatamente o profeta Josué, que estava ali, que era Deus Salvador. O próprio nome tem um significado. Deus Salvador. E era exatamente o que Deus precisava. Era tomar aquele homem para fazer aquele trabalho. É o que Deus está fazendo agora, tomando sua palavra e o que representa Josué e Caleb hoje, hein? Vocês não podem perder isso. Eu não terminei ainda de falar da era efesiana, porque eu quero ainda dar uma mensagem de pedra de coroa, que o irmão Brana deu. A mensagem pedra de coroa. Esta é importante para Israel, mas só o Josué pode fazer isso. É só o Josué pode fazer. Está nas eras da igreja. Só o Josué pode fazer isso. Mas é uma mensagem. É o lugar, é a posição. Ninguém pode colocar você no Espírito Santo se não for um representado por Josué. Lá atrás, Josué representava este mensageiro do último dia, que leva o povo a Canaã, ao batismo com o Espírito Santo. Se você não tem sentido ainda lá, é hora de pedir a Deus, porque você precisa, eu preciso, nós precisamos estar já em Canaã, no batismo do Espírito Santo, com terra separada, na nossa possessão, tomando conta, dominando. Enquanto Israel não chegou lá, ele foi dominado. Mas quando Israel entrou em Canaã, ele dominou. Ele dominou. Agora, ninguém mandava em Israel. Israel mandava. Antes eles tinham que tirar inimigo do caminho. Vocês vão sair do meu caminho, porque eu tenho uma terra prometida. Agora, quando eles chegarem em Canaã, não. Sai da nossa terra. Essa terra é nossa. Era Pirizeu, um monte de eu que tinha lá, e Jebuseu, e Eveu, e Girgazeu, e Iseu, e tinha um monte de eu. Ele vai saindo todo eu aí. Vai saindo tudo eu, porque eu estou entrando. Vai saindo eu, porque eu vou entrando. Eu quero era o judeu entrando. Um judeu tinha que entrar ali porque eles tinham promessa. Agora não é o judeu que tem a promessa, é o gentil que tem a promessa do batismo com o Espírito Santo. É o gentil, o judeu não. É o gentil que tem a promessa do batismo com o Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Era exatamente o Espírito de Deus derramando sobre o povo gentil. E nós tomamos parte na última mensagem, a última chuva, que é a chuva temporã, a chuva tardia, que é a fé para o rápido. Ele fala dessas duas, a temporã e a tardia. E logo ele diz, a fé para o rápido, a chuva final, chuva da colheita. Chuva da colheita, filho, se você esperar a chuva da colheita cair água assim para molhar o grão, você apodrece o grão. Chuva da colheita é uma bênção de secar o verdor do grão. Isso é a chuva da colheita, que você precisa sentir ela na sua vida. É formato de chuva, mas tudo é chuva, tudo é bênção. De toda maneira, é uma bênção. Mas agora, essa mensagem final, essa é a chuva da colheita. Depois que você sofreu a chuva temporã, a tardia, aí vem a chuva
da colheita, que ele diz, é fé para o rapto. Está na mensagem. Você toma a mensagem, está na mensagem. Essa chuva está aí. Agora, eu tenho que já estar sofrendo a influência dessa chuva. Nós não podemos ficar aqui na terra como, eu estou esperando algo, está esperando. Quando algo já aconteceu, a gente fica esperando algo. Tem coisa que você fica esperando e já caiu. Tem bênção que você espera e ela já caiu. Você está esperando, mas ela já veio. Algo que Deus prometeu fazer, que alguém está esperando, já caiu em 63, 65, Deus já choveu estas bênçãos. E muitos de nós estamos esperando, quando ela já está na terra. Já está quase para sair da terra, nós estamos esperando ela descer, quando ela já está para subir. O que precisa? Precisa de um despertamento, gente. Precisa de um despertamento. Tem hora que você é feliz e não sabe que é feliz. É feliz, mas não sabe que é feliz. Você fica esperando alguma outra coisa que te faça feliz. E não existe outra coisa para te fazer feliz. Tem gente que é ingrata. Ela é cega, ingrata, cega, como Laodiceia. Está esperando algo mais. Tem o que lhe faz feliz? Não, mas eu ainda não sou feliz o quanto precisa. Tem gente que, se tivesse no natural aquilo que nós temos, eles pulariam, glorificariam a Deus. E nós estamos olhando para o outro que tem fazenda, que tem isso, que tem aquilo, que tem carros mais novos, isso e aquilo, e tem mais dinheiro, um emprego melhor, dá um lucro maior, tem um salário melhor. Nós estamos olhando para ele, o desempregado está olhando para aquele que está ganhando um salário. Se eu tivesse, eu seria feliz, diz o desempregado. O que tem um salário e não está satisfeito, olhando para quem ganha 3 ou 5, se eu ganhar 5 eu estaria tão satisfeito. Então ninguém é satisfeito, porque você só pode se satisfazer com aquilo que você tem. Você só pode ser pessoa feliz quando você é feliz com aquilo que você possui. Não existe felicidade na mão dos outros. Não existe felicidade em posições. É aquilo que eu sou. Mas eu não faço nada. Sou feliz nisso daqui. Não existe outra felicidade além desta. Deus te dá um lar. Você deveria viver a vida inteira glorificando a Deus pela felicidade de ter um lar. Eu tenho um lar, obrigado, Senhor, por esse lar. É pobre, mas é um lar. Tem gente que não tem lar. E a pessoa é ingrata. Talvez esperando uma posição melhor. Eu quero um lar melhor. Eu quero algo melhor. E isso daí atrapalha a sua vida espiritual. Jesus ensinou isto. Ele diz, basta cada dia o seu mal. Mas cada pessoa está preocupada no dia de amanhã. Está querendo saber o que pode me acontecer amanhã. Eu preciso de alguma coisa para amanhã. E querendo, e lutando, e morrendo pelo amanhã. Quando você deveria ser feliz pelo que você tem hoje. Chega amanhã e diz, Senhor, muito obrigado pelo que eu tenho hoje. Todo dia você é aquela pessoa feliz. A pessoa feliz é aquela que é feliz no pouco que tem e sabe controlar o pouco que ganha. É a pessoa feliz. Se você não souber controlar o que você ganha, você nunca será feliz. Nunca será feliz. Mas se você souber, aquele pouquinho faz uma fartura. Aquele pouquinho. Mas como pode? Pode. Tem fartura. Tem fartura. Tem hora que fartura você pensa que é só latas cheias. Fartura, tenho fartura. Não, tem gente que tem lata cheia, mas não tem fartura de paz, de felicidade. E o outro, a lata, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia come um pouquinho de azeite que tem e o restinho de farinha. Todo dia come aquilo, todo dia acaba. E você olha para aquele casal, aquela família, é feliz. Alguém diz, mas se tivesse 1 milhão seria melhor, não seria? Talvez não seria, não seria. Porque quanto mais o indivíduo possui, mais ele atola. Mais ele tem compromisso, mais ele tem conta, é quanto mais ganha. O problema é a gente não saber controlar o pouquinho.
aquele pouquinho de azeite, aquele pouquinho de farinha, dá para um profeta, dá para uma mensagem real, dá para uma sinceridade entre você e Deus. Dá esse pouquinho que você tem, só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Se eu não tenho como o irmão, a irmã tem muito, eles têm muito azeite, tem muita farinha, e eu não tenho muito, Senhor, mas o que eu tenho, eu quero derramar aqui no altar, com honestidade, com simplicidade, e sabendo que o Senhor multiplica. E foi isso que Deus fez para a viúva. O azeite foi multiplicado. Mas toda hora que ela ia fazer o bolinho, ela fazia o bolinho e acabava o azeite. Acabava a farinha. Chegava lá, está lá outra vez. Ô mãe, eu fiz, tinha acabado. Tinha acabado, espera lá. Você trouxe para dentro de casa um profeta. Você trouxe um profeta, o Elias, para dentro da sua casa. Então aquela mulher tinha fartura. Tinha fartura, porque os outros estavam morrendo de fome, e ela também ia morrer, se não tivesse recebido Elias, como nós iríamos morrer. Se não tivesse recebido Elias nesta era. Morreríamos como os outros estão mortos e não sabem que estão mortos. Mortos e não sabem. Porque quando morre e você faz o funeral, quando morre você faz um culto fúnebre, quando morre e você chora, aí você só morreu. O duro é estar morto e não tem culto fúnebre. Está morto, já morreu, mas não tem culto fúnebre. Engana todo mundo. A era laodiceana é isso, ela é morta, ela é cega, nua, infeliz e não sabe. Ela não sabe. Anda achando que tem, pensa que tem, acha que tem. E Deus diz, você nega a minha palavra, então você é cega, nua e infeliz. E o pior de tudo é que você não sabe. Agora existem os dois lados. Laodiceia cega, nua, infeliz e não sabe. Do outro lado, nós enxergamos, temos roupa espiritual, temos luz, temos colírio e muitas vezes não sabemos que temos. Por que ela é desgraçada? Porque a palavra desgraçada é infeliz. Por que ela é infeliz? Ela é infeliz porque ela não sabe o que ela rejeitou. Ela não sabe que ela não tem o real. Ela não sabe. E por que eu e você nos tornamos infelizes? Porque não sabemos dar valor ao que temos. Somos infelizes também. Por não saber dar valor ao que tem, ao que possui, ao que Deus deu. Ninguém tem o que você tem. Ninguém tem o que você tem. A mensagem que você tem, se você quisesse largar dela, deixá-la de mão, você, como eleita, como eleito, não conseguiria. Você pode ir no fundo do inferno. Se tiver eleição e você quiser, eu não quero saber mais nada com essa palavra, ela lá vai te guiar. Lá no fundo do abismo. O salmista diz no Salmo 139. Ainda lá a tua destra me susterá. Aleluia. A gente tem que ser agradecido e ver felicidade não consiste na quantidade de bens que você possui. O profeta fala isso, porque não sei em que parágrafo está, mas ele diz sobre isso aí. Felicidade não consiste na quantidade de bens que você possui, mas na satisfação, no prazer que você tem daquilo que você possui. Satisfação, prazer, isso traz felicidade. Aquilo. Por que nós não melhoramos? Quantas coisas? Físico, dinheiro, salário. Nós não podemos melhorar porque nós tratamos que somos infelizes por termos o que temos. Pouco. Não tenho o que precisava ter. Sou infeliz. Não há felicidade e não há prosperidade. A maldição. A maldição. Israel foi amaldiçoado e Laodiceia amaldiçoada por não saber o que tem e o que não tem.
Israel tinha um Deus andando com eles, tinha uma coluna de fogo, tinha um profeta, e eles não davam valor. Os gentios, veio Deus, mandou a palavra para os gentios, largou os judeus de lado, começou a tratar com os gentios tornaram soberano, achando que manda em tudo, colocou até Deus fora de casa. Aquela boa mulher valente, põe o marido fora de casa, você vai ficar para fora. Abre, não, posa aí fora. Ela é valente, Laodiceia é valente, só que ela é infeliz e ela não sabe. Ela é infeliz. Tanta coisa que poderia trazer felicidade para a igreja, felicidade para o casal, felicidade para os membros, mas eles não têm como felicidade. Porque felicidade é você estar satisfeito com o pouco que você possui e não pensar no muito que você deseja, mas estar satisfeito naquele pouco. E dali Deus vai multiplicando. Ele vai multiplicando. E você é a pessoa mais feliz da terra. Qual a mensagem que eu tenho? A mensagem que você tem. Se não tivermos felicidade com uma mensagem dessa, onde nós vamos encontrar felicidade? Davi deu uma olhada e diz, a gente tem mais por feliz o ímpio, eles pecam, escapam. Por certo peca e escapa. Por certo que eu peco e não escapo, ainda eu queria escapar. Tá bom que o ímpio peca e escapa. E tem que escapar porque ele é ímpio. Mas Davi dá uma olhada e diz, mas o justo não. O justo, cada coisa que ele faz, ele é punido. Por quê? Porque Deus está olhando por ele. O ímpio não. O ímpio não, mas Deus está olhando para o justo. Qual justo? Aquele que busca Deus. Aquele que quer Deus. Aquele que quer a justiça divina. Deus olha e diz, eu vou te cobrar. Você é meu, eu vou te cobrar. Você é meu filho, eu vou te cobrar. E esta aí, o pai bate no filho porque eu te amo. Deus diz, eu te amo, por isso eu vou te surrar. Eu te amo, eu vou te ensinar. Que aí depois que você aprendeu, depois que você já emancipou, ficou barbado, você não vai precisar mais de viver apanhando. Você já tem juízo próprio. Você tem amadurecimento em sua mente. Você sabe o que fazer, o que escolher. Mas quando é criança, precisa de apanhar sim. Todos nós, menino espiritual, precisamos do açoite de Deus. Mas chega um tempo que Deus olha e diz, Osmar, eu não posso te bater, você já é um moço espiritual. Olha, pensa em você, pensa na senhora, eu não posso ficar te batendo. Você já pode decidir, quer a mim ou não. Que você me ama ou não, eu não posso ficar te batendo a vida inteira, porque Deus não faz isso a vida inteira, como os pais não fazem aos filhos a vida inteira. Chega um tempo que você tem que largar de mão, porque Ele já criou idade suficiente, e Deus também põe a igreja nessa altura. Se você tem idade, você não tem que apanhar mais, agora é tempo de ser amado. É tempo de encontrar casamento. Já pensou bem um rapagão aí, ele quer casar e o pai pega ele, vem cá Zezinho, puxa a cinta e... Não, para não falar outras coisas mais. A moça está na hora de casar, aí o pai chama ele, não, você vai apanhar, está na hora de casar, mas você está me desobedecendo muito. Apanhar depois que já tem uma idade que não é idade de apanhar mais. Você acha que é a idade que o homem vai para a cadeia e apanha por fazer malandragem, por roubar, ou por matar, ou por estuprar, fazer o que fazem? Isso daí já passou do tempo, eles não podiam fazer aquilo. Por que vai preso? Não, por que não prende um garotinho? Porque o garotinho não sabe. Ao fazer aquilo, ele faz qualquer coisa acidental. Mas um homem ajuizado já é diferente. Ele merece estar atrás das grades pelo mal que ele tem cometido. Porque ele já tem juízo para dizer, não vou fazer isso. E é o que Deus quer olhar para a sua igreja e ver uma igreja que Ele vai levar para o céu. Ela já está ajuizada depois de 7 eras, ela tem que estar madura. Eu não estou tratando mais com igreja menina, mas uma igreja que está madura, capaz. Uma igreja que me escolheu, uma igreja que sabe para onde eu vou levá-la. Deus quer tratar conosco assim. Agora não, a vida inteira, ai, Deus só está me batendo. Cada vez que eu vou no culto, Deus está me batendo. Mas meu Deus, quantos anos você tem de crente?
Ah, tem 40. E apanhando até hoje, você não tem vergonha? Fica apanhando com 40 anos. Não poderia parar um pouquinho e dizer, Senhor, eu não vou viver mais apanhando não. Eu vou agora, não é que eu vou brigar com meu pai. Não vou lutar contra meu pai, contra minha mãe. Você tem que pensar nisso. Eu vou criar juízo. Eu não vou levantar contra Deus, contra a sua palavra. Eu peço que o Senhor me dê juízo. Eu preciso de juízo espiritual, para que eu possa me emancipar em sua presença. Cada crente precisa pensar nisso. Não é a vida inteira apanhando não, meu Deus do céu. Vem na igreja a vida inteira. Pastor tem mensagem, cada pregação do pastor. Muita gente glorificando, regozijando. E outro dizendo, outro, espera lá. E o outro dizendo, glória a Deus, aleluia. Um sofre a emoção, um sentimento gostoso. O outro sofre só repreensão, só açoite. E é a mesma pregação. A questão é o amadurecimento. Quem não precisa, escuta e sente bem. Quem precisa, escuta e sofre. Mas assim mesmo você tem que saber, Deus me ama. Deus te ama. Deus te ama. Mas até quando eu vou viver apanhando? Até quando eu vou viver apanhando? Não é tempo mais de apanhar, gente. Não, aí o rapagão lá, aquela moçona, tá? Que hoje os filhos estão tudo maior que nós, os pais. Os pais ficou nanico, né? E os filhos cresceram. Aí já não é mais os pais que falam e os filhos escutam. Agora os pais têm que escutar os filhos. Porque o pai tem que olhar para cima, olha o tamanho do marmanjo, né? Mas não é por isso não. Não é por isso. A gente sabe desses crescimentos que existem hoje, que existem esses crescimentos, mas as pessoas podem ser crescidas na estatura, mas elas podem ser submissas na posição delas, de saber, sou esposa, meu marido é baixotinho. A mulher tem que pensar nisso, meu marido é baixotinho, e eu sou uma pinguelona. Muito bem, mas tem uma coisa, a hora que ele fala, eu fico quieta. Isso que é mulher. Ela conhece a posição dela. Ela não vai pelo tamanho que ela poderia amedrontar e dizer, oh, cala a boca, naniquinho. Mas ela não vai fazer isso com ele, por quê? Porque ela sabe que não é o tamanho dele que manda, é a autoridade que Deus deu para ele como marido, e um marido que sabe amar. É a autoridade que Deus dá aos pais e não o tamanho dos filhos. Mas a autoridade que Deus tem dado aos pais, que é suficiente para filhos grandes olhar para os seus pais e obedecê-los. E é isso que Deus quer ver, porque nesse tempo tem um monte de gigante intelectual. Gente intelectual que parece que crescer mais que Deus. São os gigantes intelectuais. Mas a hora que eles encontram com a palavra do dia, ele diz, não, Senhor, eu me submeto à sua palavra. Eu quero te ouvir. Porque eu sou grande intelectual, mas o Senhor tem autoridade. Eles olhavam para Jesus e diziam, esse daí não fala que nem os outros não. Esse daí prega como quem tem autoridade. Mas ele pregava e dizia, mar, cala a boca. Aquieta, vento. E a coisa parava tudo e ele se tremendo perto dele. Quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Esse é o dono do mar, do vento. Esse é o Criador. A igreja tem que reconhecer, ela tem um Criador, ela tem um marido. Ela escuta ele, fala, Senhor. Qualquer coisa nossa, qualquer tempestade que nós arrumamos na nossa vida, nós ouvimos o Espírito Santo dizer, para, aquieta-te. Aí você tem que aquietar, treme, aquieta. O que é isso? É ouvir a autoridade. Tem que ouvir a autoridade. Deus é autoridade, Deus é poder, Deus é autoridade, Deus é tudo. E nós não adianta ser grande ou pequeno. Nós temos que nos submetermos ao poder de Deus. Temos que submeter à obediência da palavra. É isso que Deus quer ver em cada um de nós. Amém. Não vai dar para ler, né? Deus abençoe. Deus abençoe cada um. Uma boa orientação, eu creio que quando Deus tem que dar, Ele dá. A gente simplesmente para ouvir Deus falar um pouquinho. Nunca pensa que você é alguma coisa. Crescemos muito nesta era. De luteranismo, de wesleyanos para pentecostais, isso desenvolveu tremendamente. Mas o que aconteceu é que agora, Deus mandou
uma mensagem para estabilizar a igreja. Você vai crescer até esse ponto e daqui para frente, agora é amadurecimento. Agora, a chuva que Deus está dando, essa chuva é colheita. É a última chuva. A chuva da colheita é essa chuva da era efesiana. Que o profeta diz, haverá uma era efesiana. E ela está aqui. Ele falou isso. Ela está aqui. Quando ele estava na terra. E nós estamos aqui. Ô irmãos, vai haver uma era efesiana. O irmão Branham dizia, ela está aqui. Já estava lá. E nós ficamos aqui. Vai vir ainda. Só para colocar na cabeça do povo que ainda vai vir alguma coisa maior. É isso que você tem. Você tem que dar valor no que você tem. Tem que dar valor a isso, porque qualquer poder que tem que descer é pela obediência que você já teve na palavra de Deus. Aí Deus dará o poder que a igreja precisa. Mas não fica aí na expectativa, vai haver alguma coisa que eu não faço, ou eu não faço nada e fico esperando só em Deus, que Deus vai fazer alguma coisa. O irmão Branham diz que vai haver uma era efesiana, e essa era efesiana eu fico esperando lá para frente, quando o irmão Branham diz, ela está aqui. Já naqueles dias, já estava... A era efesiana é a mensagem do Elias. Se você não aceita a mensagem do Elias, não tem a era efesiana, que é aquela era do ensinamento para a igreja madura, como a igreja efesiana. Não é para a igreja de Corinto, cabelo, dons. Estou dando leite para vocês. Leite vos dê a beber, porque não posso dar manjar, porque vocês ainda não podem suportar. Porque vocês ainda têm luta um contra o outro. Um diz, eu sou de Paulo, eu de Cefas, eu de Cristo, eu de Apolo. Então, ele começou a mostrar para eles, enquanto vocês são crianças, não adianta. Ele diz, vocês já deviam ser mestres. Enquanto vocês estão pensando nessas pequenas coisas de rudimento, deviam ser mestres. Aí ele chega na igreja efesiana, a era efesiana lá do princípio, Paulo chegou e mostrou para eles, olha, nós estamos assentados em regiões celestiais com Cristo e fomos predestinados nele antes da fundação do mundo. A igreja ficou satisfeita, que era aquela, muito além da igreja de Corinto, que lá também se falava língua, profecia, tinha tanta coisa, mas tudo estava já em ordem. Mas na igreja de Corinto, só correção, que é igual o tipo pentecostal. Só correção, só apanhar. Mas foi bom. Se não tivesse a igreja de Corinto, nós não teríamos hoje também esses ensinamentos de desobediência, ensinamento de fracasso, ensinamento de crente carnal. Nós não teríamos. Mas foi preciso. Não, Deus não tem coisa na Bíblia que ele não tem necessidade. Tudo precisou lá. E aquilo precisa para hoje também. Para eu saber. Agora, aquela chuva da colheita que Deus tem mandado, a mensagem da era efesiana, é uma mensagem de chuva de colheita. Quer dizer, o que eu estou recebendo, a bênção que estamos recebendo, é a última bênção para sermos colhidos. É a última bênção para sermos colhidos. Que nós recebemos essa bênção da própria palavra do Elias, recebemos esta bênção, e aí vem a grande ressurreição, a transformação e o nosso arrebatamento. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós. Te damos graças, porque o Senhor é maravilhoso. Queremos estar vendo, sentindo, usufruindo dos benefícios dessa chuva, que é a última chuva da colheita. Não virá mais nenhuma, Senhor. É a última chuva, a chuva da colheita. A hora que nós estamos vivendo é tempo de colheita. É tempo de sentir esta chuva, a chuva da palavra, a chuva do secar do verdor, para ficar a semente seca para ir para o celeiro, forte, resistente, sem nenhuma água do mundo, sequinha, para ir para a glória. Ajuda-nos, Pai, aquilo que eu não entendo, o Senhor ajuda-nos a entender. Aquilo que eu não consigo explicar para esse povo, que o Senhor explique para nós. Dá-nos graça. Queremos ser simples, humildes, para alcançarmos esta vitória, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Cura os doentes, Pai. Pessoa doente, pessoa está enferma, problemática, cansada. Uns estão oprimidos por alguma força do mal, por algum vício, por alguma tentação. Em nome de Jesus Cristo, que cada um tome a sua bênção e diga: sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Jesus Cristo, meu Senhor. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém.